Amigas e amigos, olá, estamos começando o programa Economia e Desenvolvimento dessa semana, com importantes notícias, importantes novidades para os senhores, para as senhoras, e vamos iniciar então o nosso primeiro bloco por um conselho que defenda a profissão contábil. Estamos aqui na companhia do professor Salésio D'Agostin, da companhia do professor Luiz Eurico da Silva Bueira, do nosso amigo professor também, todos são professores aqui, contadores, o Cristiano Bucher e a nossa querida professora Paula Boss. Estamos começando o nosso programa justamente com o encontro da Chapa 2, a chapa que vai concorrer nos dias 28 e 29... 19 e 20. Perdão, senhoras e senhores, 19 e 20 de novembro, para a renovação de 1/3 do Conselho Regional de Contabilidade e trazendo temas aqui extremamente importantes, de interesse principalmente da profissão, dos contadores, dos técnicos de contabilidade, mas que venham ao encontro dos interesses maiores, que são as nossas empresas, que têm que ter um trabalho sério de contabilidade, um trabalho sério de todos os apontamentos e registros para poderem fazer uma boa gestão. Cristiano, bom dia, como é que estás? Bom dia, Vilmar. Muito obrigado aí pela participação novamente no programa. Estamos muito bem, estamos novamente trazendo aí algumas propostas para os nossos colegas aí, que agora do dia 19 e 20 possam, na verdade, poder escolher uma renovação, escolher uma mudança. E a gente veio falar, Vilmar, referente à questão da proposta de implementar a consultoria para os novos empreendedores contábeis, para os novos profissionais. Na verdade, os novos profissionais em que nós propomos a criação de um programa de consultoria que incentive, né, o empreendedorismo contábil. Porque hoje o profissional ele sai dos bancos acadêmicos com muitas dúvidas e ele tende a ter muitos problemas em enfrentar no mercado. Por isso também, isso aí já liga automaticamente a questão das propagandas, né, das propagandas com valores baixos, por aquelas questões que a gente vem combatendo. Por quê? Porque o profissional ele sai e ele acaba sendo jogado no mercado. O conselho ele não consegue dar um suporte. Então a gente propõe nessa nossa renovação de abrir algumas discussões para que o colega que está entrando no mercado ou aquele que já está no mercado e sente muita falta e de certa forma um abandono, ele possa ter por parte do conselho uma consultoria, Vilmar, direcionada a dirimir essas dúvidas, tanto contábeis quanto fiscais e também, como eu estava falando com o Bueira, a gente tem uma grande preocupação, porque hoje o Conselho ele não incentiva a valorização da profissão. Hoje nós nos sentimos muito desamparados nesse sentido, porque hoje a gente até tem, o contador que está no mercado, ele tem até dificuldade de criar uma linha daquilo que ele pode ou não pode desenvolver, porque... É tanto leigo entrando no mercado e é tão grande a desvalorização que o contador ele se resumiu àquele escriturário, né? Aquele profissional que está ali para emitir as guias. E quando, na verdade, o conselho ele tem que ser mais propositivo, ele tem que chegar e mostrar para esses profissionais que não, olha, profissional, contador, o teu campo é um campo de gestão, é um campo de otimização de resultados, otimização de processos. Também tem essa parte de tu fazer as apurações de impostos, mas ela é uma parte, ela não pode ser tomada conta de quase totalidade dos profissionais. E este profissional, ele tem que ter a capacidade e habilidade para traduzir esses números e levar ao empreendedor, né? Então, isso é uma carência muito grande. Os profissionais, eles saem dos bancos acadêmicos com uma visão romântica da contabilidade, quando eles são jogados no mercado. Teórica, né? Exato. E na prática é outra realidade. Eles se veem abandonados. Eu vou perguntar para Paula Boss Marcon. Paula, essa colocação do Cristiano foi extremamente importante, né, Bueira Salésio?
Paula, qual é a ferramenta, então, que seria utilizada para que fosse levada essa consultoria, né, e automaticamente também essa assistência aos nossos profissionais, não só os recém-formados, porque a legislação ela é extremamente mutante, né? Qual seria a ferramenta, Paula? Bom dia. Bom dia, Vilmar. Satisfação estar aqui de novo. Na verdade, essa ferramenta ela já existe hoje, mas ao nosso conceito talvez ela não seja aplicada da melhor forma, né? A gente tem hoje o programa de educação continuada, mas ele precisa ser tocado de outra forma, né? Ele está sendo tocado de uma forma que acaba limitando a nossa área de trabalho, acaba sendo aquela coisa, como é que eu vou explicar assim, de quase como uma moeda, né? Em alguns campos, ter aquele desespero da pontuação, a pontuação. E, na verdade, a educação continuada ela é extremamente importante na nossa área, porque, como tu disseste, é uma legislação muito dinâmica, muito pungente e tende a ser cada vez mais. E também, como o Cristiano, né, colocou, a gente sai da faculdade, eu me formei não tem muito tempo, tem 5 anos, a gente sai da faculdade, cai no mercado de trabalho, a gente tem aquela noção de que a gente não aprendeu 1/3 do que a gente precisava impacto, da né? faculdade. Não é um problema da faculdade em si. Isso é um problema porque a nossa área é muito abrangente, ela é muito profunda, ela muda muito dependendo da área que tu trabalha. Muita legislação. É muita legislação e o Conselho ele precisa atuar na forma da educação continuada, não de uma maneira de só exigir a pontuação do profissional, mas de uma maneira de realmente complementar essa formação, né? De complementar aquilo que o profissional sente necessidade. Eu, no exercer da minha profissão, no meu exercício profissional, eu não consigo correr para o CRC, não apenas para dirimir uma dúvida, mas daqui a pouco saiu uma legislação nova, eu não consigo achar aquilo no site do CRC, né? Lembrando que a educação continuada ela não é só curso. Principalmente a parte comentada da legislação Isso, nova, né? exatamente. Quantas vezes a gente não exerce, entre aspas, a educação continuada entre a gente mesmo, né? Liga para um colega, olha, viu tal legislação? Sabe, o CRC ele precisa assumir isso para si, ele precisa trazer esse aspecto da... E Vilmar, só complementando o que a Paula falou, que é muito importante, né? Essa questão da consultoria e da educação continuada, nós temos profissionais altamente qualificados, tanto no CRC como fora. O CRC ele tem que ser mais inclusivo, ele tem que, na verdade, pegar essas pessoas que têm um conhecimento e gostariam e querem partilhar desse conhecimento e trazer ela para o conselho para passar esses conhecimentos para os mais novos. Não ele se fechar, ele se fecha, ele é o clube do bolinha e acabou. Ali eles não transmitem esse conhecimento que é necessário. Os novos precisam, todo mundo precisa. E muitos querem fazer isso. Com certeza. E não apenas os que têm mais conhecimento. Às vezes, o pessoal que está entrando na área, talvez não tenha um conhecimento tanto da experiência, mas ainda está com a parte teórica fresquinha. E a troca de conhecimento ela é muito importante, tanto para quem está ensinando quanto para quem está aprendendo, e quem está aprendendo acaba ensinando. Todos ganham junto, e a sociedade ganha mais ainda. Exatamente. Essa é uma visão importante, é uma carência que tem hoje o Conselho Regional de Contabilidade, e na visão do Bueira, do nosso querido contador Luiz Eurico da Silva Bueira, não é? Essas ferramentas, não só essa questão da consultoria, mas a ferramenta da educação continuada, vem efetivamente ao encontro dos anseios da nossa categoria, Bueira? Sim, concordo plenamente. E da minha parte, eu entendo de que um pleito, uma eleição, no caso agora a eleição de 1/3 para o Conselho de Contabilidade, nós temos 2 chapas, chapa da situação e uma chapa 2. Tá? Eu entendo de que as condições para esse pleito devam ser, não digo idênticas, mas devam ser parelhas, mais ou menos iguais. Agora, o que nós estamos constatando, tá, é que na chapa da situação, nós temos colegas que estão ministrando palestras no interior do Estado, palestras, não é? Isso está nas redes sociais, está lá as matérias. Então, isso torna uma desvantagem para a chapa 2, porque nessas palestras aí está sendo usada a máquina administrativa, despesa de transporte, despesa de hotel, não é? E qual é a profundidade dessas palestras? Realmente vem ao encontro dessas necessidades todas? Porque palestra pode ser uma coisa também meio, né? Até, vamos lá, até meio festiva, entendeu?
Nós estamos falando aqui de consultoria e cursos, né, Bueira? Não estamos falando de simplesmente ir lá, falar um pouco e tal, e voltar para cá e fica por isso mesmo. Mas a entidade, o Conselho de Contabilidade, que é uma autarquia, um órgão auxiliar da Justiça, ele devia ficar fora das eleições, fora. Ou se vai proporcionar para 2 ou 3 colegas da chapa 1 de proferir palestras, que também abra para a chapa 2. Não é evidente? Perfeito. A chapa 2, não é? Então, essa proteção do pessoal de casa lá, isso aí, inclusive, até eu vou dar uma lida aqui, rapidamente, no nosso Código de Ética, que é o Conselho nos fiscaliza na questão profissional e na questão ética. Então, o que diz lá o artigo 19 do Código de Ética? O item G. Jamais se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio, que é o que vem acontecendo. Então, isso torna um pleito desigual e com desvantagem para nós. Tá? E eu gostaria de também pedir aos colegas contadores de técnica e contabilidade, né, que votem na chapa 2 para renovar e essas questões, não é, que estão sendo abordadas aqui, de questões de mercado de trabalho. Nós não temos nenhuma proposta do Conselho Federal de Contabilidade de melhorar o nosso campo de trabalho. Ao contrário, criam essas educações continuadas aí para a área de perícia, auditoria, isso é uma reserva de mercado, uma coisa que não está na lei. A nossa lei lá, o contador, ele é perito e ele é auditor, nós não precisamos de cadastros que se tornam a... Então, essa questão nós vamos abordar também quando estivermos lá dentro do sistema. Tá? Perfeito. Salésio, a gente vê assim, a chapa 2, ela veio realmente para apresentar propostas concretas e propostas que valorizem a profissão contábil e que traga benefício à sociedade, né, como um todo, na medida em que possa ser uma ferramenta, vamos dizer assim, o contador possa ser um profissional que auxilie as empresas numa boa gestão, não é? Num bom aproveitamento dos seus ativos, das suas receitas, né? Planejamento de despesa, etc. Mas vamos lá, Salésio. Então, você que é uma pessoa que tem um grande conhecimento, uma grande estrada nessa parte contábil e, inclusive, também nessa parte jurídica, qual é realmente a função do Conselho? Muito bem. Colegas, não esqueçam que o dia 19 e 20 de novembro nós só temos uma forma de mudar a maneira de gerir a nossa profissão. É fazer com que haja novas pessoas lá dentro, novas cabeças, novos pensamentos. O Estado, quando criou uma profissão acadêmica, deu a essa profissão 2 órgãos, o órgão de defesa do profissional e o órgão de defesa da profissão. E quem defende a profissão não é o sindicato defende o profissional. O Conselho defende a profissão. E defender a profissão é não deixar que leigos, né, não deixar que intrusos interfiram na nossa atividade e faça de nós pessoas coadjuvantes. Não. O Conselho está ali para defender a profissão. E quando se fala em defender a profissão, e quando a profissão não está muito bem defendida, e quando nossa área de mercado está sendo tomada por leigos, o que é que tem que o Conselho fazer? Ir na imprensa, desenvolver um programa de comunicação social e explicar à sociedade a função, a finalidade daquilo que o profissional desenvolve. Veja só, as pessoas, os gestores econômicos, os gestores sociais, quando pensam em auditoria, eles pensam com uma auditoria como uma obrigação estatal. Não, uma auditoria é para orientar o gestor para ver se o seu contador particular está fazendo a coisa certa. A auditoria é para dar segurança ao agente econômico. Quando se fala em perícia, que é para apurar haveres, que é para orientar o juiz,
A sociedade tem que saber que esse trabalho tem que ser desenvolvido pelo contador, porque é ele que mexe, é ele que estuda o patrimônio monetário das pessoas. Então, as áreas da contabilidade, ela tem que estar protegida. E para estar protegida, o Conselho tem a obrigação de orientar a sociedade a função dessas funções, a finalidade dessas atividades e dessas funções. Então, o Conselho, vejam só, você que é profissional, você que está me enxergando, você que está me escutando, há muitas coisas que precisam ser executadas. O Conselho existe há 73 anos. Aí eu pergunto para você, nesse tempo todo, o que o Conselho fez para te proteger? O que o Conselho fez para proteger a profissão? O que o Conselho fez para ampliar as nossas atividades? É isso que eu peço para vocês. Não adianta nós reclamar depois, porque se você não votar na chapa 2 agora, você só poderá votar daqui a 2 anos, e é muito tempo. A nossa profissão precisa de mudança urgente, e a mudança urgente é agora, é no dia 19 e 20. É por isso que eu digo, você não tem alternativa. Ou você quer uma profissão boa, uma profissão melhor, uma profissão de proteção à sociedade, tudo bem, chapa 2. Se não, meus amigos, reclamar. Se nós vamos ter que reclamar e só vamos mudar daqui a 2 anos. É isso. O Conselho de Contabilidade é para dar proteção à sociedade, protegendo a contabilidade. Isso aí. É simples. Recado dado. Professor Salésio D'Agostin, obrigado pela presença. Luiz Beira, muito obrigado. Cristiano, obrigado. Paula Boss, muito obrigado. E não esqueçam, então, dia 19 e 20. 19 e 20 de novembro, por um conselho que defenda a profissão contábil. Olá! No mundo em que vivemos, há abundância de tudo, seja em oferta crua da natureza ou através da construção humana. E você pode, se assim desejar, tomar posse do que imagina seja o seu direito. Sim, isso é verdadeiro. Mas é preciso saber que para isso você também precisa mentalizar o que quer. Nas Escrituras está sentenciado: como penso, assim sucederá. Pronto, isso é fantástico. Você tomando posse do que imagina. Por isso, privilegie a mente, esqueça o coração. Não ouça este, mas encha sua mente de coisas boas e de conquistas, e elas virão até você. Creia nisso e será próspero e feliz. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos. Essa semana eu quero falar sobre competência. Antes, sempre lembrando, eu falo em nome da PS Capital, Gestão de Crise e Análises Tributárias. Eu estava numa palestra e o palestrante, olhando para todo mundo, assim, era um público mais ou menos de umas 100 pessoas, perguntou se nós éramos competentes. Eu fiquei pensando comigo, logicamente, nas minhas meditações, realmente o que seria uma pessoa competente. E pensei assim, eu tenho conhecimento, eu estudei um pouco, eu me considero competente.
E ele falou exatamente, parecendo ouvir os meus pensamentos, dizendo assim que a parte de ter conhecimento, ter diploma, ter curso superior, não faz uma pessoa competente. Aí eu pensei comigo em seguida assim, tudo bem, mas eu já estou com algum cabelo branco, já tenho alguma experiência de vida, de mercado. Então, alinhada com o meu conhecimento, me faz uma pessoa competente. E, novamente, parecendo escutar meus pensamentos, ele fala assim, que experiência de vida também não faz uma pessoa competente. E que experiência alinhada a conhecimento, no século XXI, também tem pouco valor. E eu fiquei pensando, né, então, mas o que forma uma pessoa realmente competente? A competência é entregar resultados. E ela só é possível quando tu alinha conhecimento, a experiência e a atitude, que é a vontade de fazer, a vontade de realizar. Então fica essa reflexão aí, uma boa semana a todos e muita competência, que é o que o nosso mercado precisa para bastante economia e desenvolvimento, como é o título desse nosso programa. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos e corretivos e de urgência e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Telefone, faça o contato e contrato pelo telefone 3276-3945. E Sindareia e Coperpua, crédito cooperativo para os cooperativados da Coperpua, que é dos funcionários municipais. Vilmar, estamos recebendo aqui a Milene Vargas, né? Sim. Que é coach, né? Coach, famosa coach. Né? Muito importante. Coach é algo importante. Milene, muito prazer em tê-la aqui novamente, né? Já esteve aqui mais ou menos uns 2, 3 anos, né? Mas tu viaja muito, então é difícil te pegar, né? Já, obrigada. Te pegamos em Porto Alegre. É um prazer estar aqui novamente, né? Falando sobre tema de desenvolvimento humano, que é sempre pertinente em falarmos sobre isso. E o nosso tema hoje é sobre liderança, né? O que é ser um líder? Ser um líder é saber desenvolver pessoas para aquela função que elas desejam desempenhar, para aquilo que elas desejam fazer. Existe um mito, muitos mitos em relação ao processo de liderança, ao processo de ser líder. Muitas vezes, quando a gente olha uma criança que tem um perfil mais dominante, a gente de cara já julga que aquele ali será um bom líder. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a pergunta que como que se faz para ser um líder? Todas as habilidades e competências de liderança a gente precisa aprender a desenvolver. Existem hoje diversos livros, existem cursos, existem muitas formas de buscar desenvolver essa liderança. Por quê? O que acontece? Nem sempre quem é dominante é necessariamente um bom líder. Existem perfis, né, mais influenciadores, mais dominantes, existem perfis mais analíticos, mais reservados, e não necessariamente isso influencia na questão da liderança. Todos podemos ser líderes, todas as pessoas Milene, que desejam podem ser. Num dos livros que eu li sobre Aristóteles, ele dizia o seguinte, que uns nasceram para ser comandantes e outros para serem comandados. Exato. E aí? Tem pessoas que não querem ser líder. O que acontece? Hoje é muito pertinente, está muito na moda falar sobre a questão da liderança, até porque é necessário, justamente porque nós temos muito ainda dentro das organizações a questão de comando-controle, ou seja, eu mando e tem alguém que obedece. Isso não funciona mais. É preciso, sim, a gente buscar o espírito de desenvolver pessoas. O que um líder precisa fazer? Ele necessariamente, obrigatoriamente, se ele quer ser um bom líder, ele quer ter uma equipe motivada, uma equipe engajada, realmente pessoas que vistam a camiseta e que estejam ali por uma causa, ele precisa, em primeiro lugar, ser isso. Ele precisa ser aquilo que ele quer que os outros sejam. E para isso não é fácil. A gente precisa dominar as emoções, a gente precisa saber ouvir as pessoas e muitas vezes um líder, ele fala várias vezes em treinamentos de empresas, por exemplo, até teve um caso que me ocorre agora, em que o gestor, o líder, ele dizia assim para a gerente dele, não, vai lá que tu tem total condição de resolver essa questão. Ela tinha como resolver. Agora, ela precisava do apoio dele. E muitas vezes o líder, por também estar sobrecarregado, por também
trabalhar sob pressão, ele muitas vezes esquece o que o outro está falando, a necessidade da outra pessoa e diz assim, não, vai lá, resolve que eu sei que tu tem condições de fazer. A pessoa tem recurso, ela tem condições, mas naquele momento ela está precisando ser ouvida, naquele momento ela está precisando de apoio. Quem de nós aqui não precisa também dialogar, trocar de ideia com outras pessoas, muitas vezes para tirar dúvida e ver o que a gente faz a partir de agora. Então o líder precisa ter esse olhar. Olha, professora Milene, satisfação estar com a senhora aqui. Tem uma estátua na Praça da Matriz, e eu estou tentando lembrar se é do general Bento Gonçalves, que diz que é muito fácil comandar homens livres. Tá? E ele era uma liderança que todos sabemos pela história, né, da Revolução Farroupilha. Existe o líder nato, professora? Se a gente pode dizer assim, existem pessoas que têm mais vontade de desenvolver essa liderança do que outros. A senhora falou no início aquela criança que já começa a comandar o grupo, se destacar no grupo. Seria esse um líder nato? Seria, mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Porque precisa, sim, desenvolver capacidades e competências de liderança. Quando a gente percebe, assim, líderes da história, né? Jesus Cristo, a gente percebe Mahatma Gandhi, a gente percebe Madre Teresa, enfim... Martin Luther Mandela. Sim, a gente poderia ficar aqui muito tempo citando grandes líderes. Assim como tem antilíderes também, que foram aqueles caras que conduziram a tropa dele, vamos dizer assim, uma sociedade, uma nação toda, para um holocausto, como o caso do Hitler. Aí é que tá, Vilmar, ele também foi um líder. Ele também foi um líder. Ele também foi um líder, não chega a ser um anti-líder, ele também foi um líder. Aliás, a gente poderia citar vários líderes que inclusive estão presos, que mobilizaram. Perfeito. Que quase chegaram a ser mitos, não é isso? Exatamente. Por que chega perto de ser um mito? Por que a gente poderia ficar citando aqui vários nomes de liderança? Porque eles conseguem mobilizar uma grande massa em prol de algo, mesmo que esse algo seja algo ilusório. Professora, e tem a possibilidade de uma pessoa com sintomas de psicopatia também ser um líder? Sim, com certeza. Porque aí ele é manipulador. Exatamente. O que define muitas vezes um psicopata é a falta até de sentir emoções. Então, ele consegue manipular, muitas vezes, de uma forma mais fácil. E existem, né, casos aí comprovados de líderes que foram psicopatas. Agora, voltando para uma situação mais normal do nosso dia a dia, o que define alguém para ser líder é justamente mobilizar a causa. E vamos pensar no lado bom da força, né? Lado positivo da liderança, que é mobilizar, eu ter a capacidade de atrair pessoas por uma causa, e essa causa não tem a ver comigo. Essa causa precisa ser por um bem maior. Por um bem maior de uma sociedade. Por exemplo, a gente fala muito, onde eu vivo, inclusive, onde eu circulo, né, em prol de pessoas mais felizes, em prol de pessoas menos ansiosas, que vivam uma vida mais tranquila, mais calma, mais motivada para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando eu tenho essa missão, esse propósito de vida e eu arrasto comigo uma população, aí sim, esse é o fenômeno da liderança nata. Né? E aí, claro que habilidades, elas precisam ser desenvolvidas a partir de então. Milene, para encerrar a nossa entrevista aqui, porque eu quero contar mais vezes contigo, porque o tema é fantástico. Super. Coaching, né? Porque realmente é o momento que as pessoas precisam ouvir essas coisas para transformar suas vidas, viver mais feliz, como disse a Milene. Como é que tu definirias o presidente Jair Bolsonaro em termos de liderança? Olha... Começou como um mito, né? Porque o Joseph Campbell, que foi o pai da mitologia, tem um livro maravilhoso sobre a história da mitologia, ele dizia que as civilizações elas precisavam se olhar para um mito, para elas poderem ter uma luz para caminhar, né, para obter a felicidade. Joseph Campbell. O Collor também, de certa maneira, teve lá no começo da década de 90 esse tipo de mito. Ele se representou um mito da esperança. O Bolsonaro hoje representava isso. Tu está um pouco... Como é que tu vê isso? Assim, não entrando na questão ideológica, política, mas olhando do ponto de vista do desenvolvimento humano. Eu acho que o Bolsonaro, na minha percepção, ele deixou uma lacuna no Brasil de quem vai fazer oposição. Porque, para mim, o Bolsonaro ele estava muito bem posicionado na posição de oposição, de trazer... Ele levantou muito, ele como deputado que foi, ele
ele trouxe muitas questões que estavam erradas no Brasil e isso fez com que elegêssemos ele, né? Como o Brasil elegeu ele como o nosso presidente. E agora eu acredito que ele tem uma muito boa intenção de fazer o Brasil crescer. A gente vê medidas muito práticas e alinhadas com o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Agora, o país é um Brasil gigantesco e não é fácil, né? E principalmente o sistema como o Brasil de ter muita leniência nos órgãos públicos, muito favoritismo. E como tu sabe que é muito complicado romper com a tradição. Romper, exatamente. Romper com costumes. É uma cultura... Romper é complicado, né? Que há mais de 500 anos existe no Brasil. Exato. Hoje, casamento, nós estamos gravando aqui, dia 31 de outubro, que é uma quinta-feira, e essa data, em 1517, Martinho Lutero colocou lá as 95 teses na Igreja Maior de Wittenberg, declarando a Reforma Protestante, que foi uma das grandes reformas, porque ela trabalhou na mente das pessoas. E aí desenvolveu a Alemanha, os países escandinavos, sobretudo a Inglaterra, que depois acabou fazendo a Revolução Industrial. Então, isso é importante, né? Essa simbologia toda, né? Exatamente. E o Brasil também, acima de tudo, é um país que as pessoas gostam do vitimismo, né? De esperar que o governo faça. Eles gostam de esperar que... É o país do assistencialismo. O outro tem que fazer alguma coisa por mim. O governo agora vai nos salvar. O chefe é que tem que ser o responsável por mim. As pessoas não querem buscar o seu desenvolvimento. Eu sou pobre porque o outro é rico, essa história. Exatamente. Eu sou pobre porque tem muito... O meu bolso está vazio porque tem muito no bolso do outro. E não é assim. Vai ser interessante, mas esse é um assunto para um próximo programa, porque, na verdade, as pessoas acham assim, normalmente sai uma pesquisa, o Brasil agora tem tantos bilionários. Que bom que nós tivéssemos dezenas de bilionários. Porque onde é que o bilionário bota o dinheiro? No banco, investe, ele cria emprego, cria riqueza, né? E as pessoas não percebem que é isso aí. Milene, muito obrigado pela tua presença aqui. Silvia. Tens alguma viagem marcada? Vai estar mais disponível agora. Eu tenho. Semana que vem, sempre, na quarta-feira, eu embarco para Rondônia. Literalmente viajo do sul a norte, norte-sul do Brasil. O país, né? Através desse nosso Brasilzão. Para ministrar o curso de formação em programação neurolinguística. O nosso instituto, o MV, é um instituto que certifica os nossos alunos com selo internacional do Instituto do Criador da Programação Neurolinguística, que é o Instituto de Londres. Por que não é selo Grêmio, né? Só Grêmio, só selo internacional. Né? Só imprensa, né? Milene, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, e até uma próxima oportunidade, tá? Até. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre os direitos e deveres quando do evento da rescisão do contrato de trabalho. Quanto tempo a empresa tem para pagar as verbas da rescisão do contrato de trabalho? Eu diria que depende. Se o aviso prévio foi trabalhado integralmente, ou seja, se você cumpriu o aviso prévio, a empresa deverá homologar sua rescisão no primeiro dia útil subsequente ao término do aviso. No entanto, caso o aviso prévio tenha sido indenizado, ou seja, se você não cumpriu o aviso prévio, a empresa terá um prazo limite de 10 dias para efetuar a homologação da sua rescisão do contrato de trabalho. É isso que dispõe o parágrafo 6º do artigo 477, que o pagamento das parcelas constantes no instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos: até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato
ou até o 10º dia contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio e indenizado. Do mesmo, é isso que dispõe o cumprimento quando se trata do artigo 477, parágrafo 6º da CLT. E se a empresa não respeitar o prazo para a rescisão do contrato? Neste caso, o empregador deverá pagar uma multa em valor equivalente a um salário contratual do empregado, em favor deste. É o que prevê o artigo 8º do mesmo artigo. A inobservância do disposto no parágrafo 6º deste artigo sujeitará o infrator a uma multa de 170 BTN por trabalhador, bem assim o pagamento da multa em favor do empregado, que é o equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando comprovadamente o trabalhador der causa à mora. É o que prevê o artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar, estamos ganhando aqui a presença, né, do Marcos Ferreira. Que nos visita pela segunda vez. Satisfação, mais uma vez. Aliás, a visita aqui do Dr. Marcos tem um propósito mais focado, que é, nós estamos no dia 3, né, o programa inédito ainda dia 3 de novembro, e novembro é o mês azul, né? É o Novembro Azul, na verdade, é um movimento mundial. Ele surgiu como uma ação da sociedade civil, inicialmente na Austrália, né? Começou como Movember, né? O M de Movember vinha do mustache, né? Do bigode como símbolo masculino, para salientar as questões de saúde masculina. E depois evoluiu no resto do mundo como November, né? Blue November, né? E o Novembro Azul, no Brasil, foi uma das ações que o Instituto Nacional da Próstata criou, né? Ou trouxe, junto com a sua consecução, com a sua fundação, em 2007. E a partir daí, como um instituto pioneiro na sociedade civil das questões de advocacy em saúde do homem, passou a defender, principalmente no âmbito legislativo, que se criassem leis em defesa da saúde do homem. Em especial, por exemplo, nosso amigo vereador Brás, né, ex-vereador Brás, que agora deve concorrer a partir do ano que vem, criou a lei do PSA em Porto Alegre, né, fazendo com que todos os homens, a partir daquela lei, tivessem o direito de chegar num posto de saúde e pedir o exame de PSA, que é um exame de sangue básico para que se possa ver a possibilidade preventivamente, né, ou de forma de detecção precoce do câncer de próstata. Doutor Marcos, o senhor é proprietário da clínica Clarté, é isto, não é? Mas o senhor tem uma atividade também dentro do Instituto, preside o Instituto, como é que se chama esse Instituto? Sim, Instituto Nacional da Próstata, uma entidade sem fins lucrativos, é uma OCIP, né, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e que é fiscalizada pelo Ministério Público, né, e todas as entidades. Hoje está dentro da Nota Fiscal Gaúcha, inclusive, recebe recursos da Nota Fiscal Gaúcha. A gente sempre defende muito a questão da cidadania fiscal. Ganhamos um prêmio da Secretaria Estadual da Fazenda, né, como entidade promotora da cidadania fiscal, justamente por isso, divulgando a questão da Nota Fiscal Gaúcha como forma, inclusive, de fornecimento de recursos para entidades da sociedade civil que trabalham dentro de uma ótica de serviço para a população, né? E o Instituto trabalha fundamentalmente dentro da informação em saúde masculina, né? Dentro desse critério, nós oferecemos palestras, eventualmente assistência também, em asilos em especial. Tivemos um trabalho muito bonito no Padre Cacique, na Sociedade Porto-Alegrense de Amparo ao Necessitado, na SPAM. Tivemos também uma ação na ACADEF, na Associação Canoense de Deficientes Físicos, sempre com o intuito de levar questões de saúde masculina e, notadamente, alguns aspectos também da saúde do aparelho urinário também nessa população. Doutor, sempre foi um tabu, né, Vilmar? Sim. Que essa questão do homem, sobretudo da minha geração, da nossa geração, né, Vilmar, de se submeter em primeiro lugar, eu me lembro que a minha geração, meus avós, meus pais, eles dificilmente aceitavam ir a médico, não queriam ir a médico de jeito nenhum. Deixavam as coisas sempre... Mas com relação à próstata, ao câncer de próstata, já há uma maior conscientização desta geração. Os mais velhos ainda têm muita resistência ou essa resistência já foi vencida? Na verdade, Silvio, assim, nós observamos ainda um preconceito muito grande na nossa sociedade em relação às questões de saúde masculina.
Os homens têm dificuldade de lidar com essa questão, quando se fala, por exemplo, na questão do câncer de próstata ou da questão da disfunção erétil. E por que eu falo da questão da disfunção erétil? Porque a disfunção erétil, que é a dificuldade de obter uma ereção, né, a impotência, né, o fantasma da impotência, pode eventualmente ser um dos principais sintomas iniciais do câncer de próstata. Eu recebi recentemente um paciente de Pelotas, né, foi, em suma, uma pessoa da sociedade pelotense lá, inclusive gestor público, por muitos anos, e ele veio com a queixa de disfunção erétil, e que já tinha sido investigada por colegas também na região. E uma pessoa de 60 e poucos anos com uma disfunção erétil que, na investigação que nós fizemos, nós descobrimos que tinha um câncer de próstata, já em estágio, iniciando um avanço para a área externa da próstata, né? Conseguimos operá-lo, resolver toda a questão, mas, em suma, um sujeito que, se não tivesse tido a manifestação da disfunção erétil, não chegaria até o urologista e não teria tido a chance do diagnóstico ainda precoce da doença, com possibilidade de tratamento curativo. Ainda na fase fase que pode ser curada. Exatamente, pode ser curada. Que a doença pode ser curada. E entendendo que o câncer de próstata tem 95% de chance de cura quando detectado em fase clinicamente localizada, que a gente chama. Ou seja, dentro do tecido prostático, não já se estendendo para fora ou enviando metástases para fora. Doutor Marcos, o senhor falou na questão ali daquela lei que foi colocada pelo vereador, então, os BRAS, né, e foi aprovada, que é o exame do PSA. Esse exame substitui o exame de toque? Pois bem, é muito importante deixar isso claro para a população, e a gente sempre bate nessa tecla, porque eu trabalhei 10 anos com pesquisa clínica no Hospital de Clínicas, no período da formação de mestrado e doutorado. E nós coordenávamos as quinzenas da próstata lá no Hospital de Clínicas. Nesse período, nós pudemos observar, ano após ano, de que cada 10 pacientes que nós detectávamos com câncer de próstata, 8, essa detecção era realizada através do exame de PSA. Mas em 2 de cada 10, nós detectávamos unicamente do exame de toque retal. Tem uma margem de risco de 20%. Exatamente, ou seja, o paciente vinha com o exame, inclusive, normal de PSA, e era o exame de toque que fazia a detecção precoce da doença. Então, é muito importante que a gente faça a aliança entre esses 2 métodos de detecção precoce, para que a população masculina acima de 45 anos, 50 anos, tenha a chance de detecção inicial da doença. Bom, eu tenho uma boa notícia para o pessoal, que o Dr. Marcos estará com certeza mais tempo aqui, né, nos próximos programas, porque esse é um assunto importante, e sobretudo nesse mês de novembro, para alertar mais ainda, conscientizar mais os homens dessa necessidade, né, doutor? Com certeza, a gente precisa ampliar cada vez mais os fóruns de discussão sobre a questão de saúde masculina, porque isso é uma demanda da nossa sociedade. Nós temos um estado que é o campeão na incidência de câncer de próstata. Nós temos uma cidade que, entre todas as capitais do país, é a campeã em incidência de câncer de próstata. E nós detectamos hoje, sabidamente, tanto no Brasil quanto no mundo, em torno de 15% a 20% dos casos que deveriam ser detectados. Então, nós temos um universo muito grande de pacientes aí fora que vão chegar no consultório já com doença avançada. E o custo da doença avançada é muito alto. A sociedade que paga esse custo. Então, nós consideramos, em média, que custa de 50 a 100 vezes mais barato tratar o paciente na fase inicial da doença do que esse paciente chegar já na fase avançada e, além de todo o sofrimento que a família vai ter e o próprio paciente, né, numa doença em fase avançada, o custo para a sociedade é muito mais alto. É uma questão de reversibilidade muitas vezes, né? Exatamente. Então, nós vamos tratar um paciente que nós não vamos poder obter a cura da doença, e sim simplesmente maneiras de aliviar o sofrimento e tentar aumentar um pouquinho a sobrevida. É uma questão, sobretudo, de vida, mas também questão econômica. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Por favor. E até o próximo programa. É uma satisfação nossa, Silvio, mais uma vez, com o amigo Vilmar Gorvinati, contigo, Silvio, poder trazer um pouco mais de informações sobre as questões de saúde masculina. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Hoje eu quero trazer um assunto super importante que muitas pessoas também têm me questionado por onde eu ando, que é como é que de fato pode acontecer a responsabilidade civil dos síndicos, né, dos gestores de condomínios. E esse tema, que parece um tema super na fala das pessoas, assim, né? Todos os síndicos têm medo da tal responsabilidade civil. Mas, de fato, acho que poucos sabem efetivamente como é que isso pode acontecer. E eu, sucintamente, quero abordar esse tema com vocês, telespectador. A responsabilidade civil é um instituto lá do Código Civil que pressupõe pelo menos 4 coisas que devem acontecer, então, para um síndico ser responsabilizado civilmente, né? Justamente pelo fato de estar imbuído, né, no mandato de síndico. Então, o primeiro deles é uma ação ou uma omissão. Essa ação ela deve ser contrária às suas atribuições e, no caso da omissão, o síndico deve deixar de fazer alguma coisa quando, em virtude de lei, ele deveria ter feito, né? Então, o síndico que faz alguma coisa contrária às suas atribuições ou deixa de fazer quando deveria ter feito, né? Então, ele incorre numa ação ou numa omissão. Dessa ação ou dessa omissão, deve haver um prejuízo, que a lei chama de dano, né? Então, o que o síndico fez contrário às suas atribuições ou o que ele deixou de fazer deve ter gerado um prejuízo, seja ele qual for, ao condomínio. Mais do que isso, deve haver também, o terceiro ponto, é o nexo causal. E a lei também chama de nexo de causalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ação do síndico, fazer alguma coisa contrariamente às suas atribuições ou deixar de fazer alguma coisa quando deveria ter feito, deve estar ligado ao fato de ter concorrido para que o prejuízo, então, tivesse acontecido. Ainda que não seja 100% do prejuízo, né? Porque síndicos podem estar agindo em conluio com outras pessoas também para prejudicar algum condomínio, né? E o quarto ponto é a apuração de culpa, né? Que na lei a gente sabe que ela é apurada através de três requisitos, que é a negligência, a imprudência ou a imperícia. Então, para trazer um exemplo mais tangível para você, telespectador, quando a gente fala de negligência é quando a gente está dirigindo o nosso carro e a gente sabe que os pneus estão carecas e a gente não faz a substituição. A gente segue andando mesmo sabendo que aquilo pode ocasionar um acidente, a gente segue transitando com o nosso carro. A imprudência é quando a gente passa com o sinal fechado, né? Fechou o sinal, a gente sabe que não deve passar no sinal vermelho, mas mesmo assim a gente passa. Estamos agindo imprudentemente. E a imperícia é dirigir um carro sem habilitação técnica para isso, né? Ou seja, conduzir um veículo sem carteira de motorista. Então, essas 3 coisas elas também devem ser apuradas na culpa. Então, 4 coisas, recapitulando: ação ou omissão, fazer alguma coisa contrariamente às suas atribuições. Lembrando que as atribuições do síndico elas estão no Código Civil, na Lei 4591, em todas as legislações especiais, PPCI, LTIP, etc., e também nas convenções e regimentos internos dos condomínios. Nas decisões de assembleias também. Uma ação, deixar de fazer alguma coisa quando deveria ter feito. Essa ação ou omissão deve ter gerado um prejuízo, que a lei chama de dano, seja ele qual for o prejuízo. Deve haver também um nexo causal. A ação ou a omissão deve ter contribuído, ainda que em parte, para que esse dano tenha ocorrido. E a apuração de culpa através de negligência, imprudência e imperícia. Então, se essas 4 coisas acontecerem, sim, o síndico vai incorrer em responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil ela é apurada no âmbito judicial e a pena, digamos assim, para o síndico que incorre nessa responsabilidade civil é pecuniária, né? Um valor financeiro, então, que o síndico é sentenciado lá a devolver ou a pagar para quem causou o prejuízo. Tenham todos uma boa semana e semana que vem trago mais assuntos pertinentes. Um grande abraço. Bom, e para falar agora sobre um dos destaques da semana, o comentário de Luiz Braz.
Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Fala aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Silvio, eu sou jornalista desde 1981, pelo menos diplomado, não é? Agora, eu faço rádio desde 13 anos de idade. Então, eu gosto muito desta área de informações. E eu aprendi o seguinte, nós temos obrigação de fazer com que a opinião pública seja bem formada. Nós não podemos deformar a opinião pública, como acontece hoje com alguns veículos de comunicação, e eu cito a Globo, está fazendo especialmente isso porque deixou de receber uma fortuna que lhe pagava o governo federal. E ela está fazendo com que as pessoas sejam completamente desinformadas e começa a se aliar com determinados segmentos da política a alguns partidos partidecos, não é? Que não querem o bem do Brasil, que querem apenas derrubar o poder que está aí constituído para que eles possam, na verdade, ganhar algum dinheiro. É assim que funciona, infelizmente, o quadro político brasileiro. E esses partidos, somados com essa emissora de televisão e mais outras emissoras, é claro, começam a fazer com que o nosso presidente não tenha nem tempo para respirar. Porque, é claro, olha, eu acho que o Bolsonaro faz muita coisa errada, eu não gosto de muita coisa que ele fala, mas ele é um cara honesto. Pelo menos ninguém conseguiu descobrir absolutamente nada a respeito dele. E agora criaram essa balela de que ele estaria também envolvido na morte da vereadora Marielle. E foi totalmente desmentido, porque ele nem estava no Rio de Janeiro naquela época, ele estava em Brasília e ficou realmente muito feio para o PSOL e para outros partidos que, juntamente com a Rede Globo, tentavam passar para a opinião pública tudo isso. Mas, pelo amor de Deus, eu acho que os jornalistas, e é claro que na Globo só tem jornalista de escola, gente de elite, mas por que se prestar a esse papel tão baixo, não é? De querer apenas pensar no faturamento, não pensa na sociedade, não pensa na opinião pública, que tem que ser realmente bem formada. Nós temos que dar todas as informações possíveis para que o indivíduo possa realmente formar a sua opinião e aí nós vamos ter uma boa sociedade. Mas da forma como alguns órgãos de comunicação estão agindo e que alguns partidecos também estão agindo, nós vamos custar muito para formar novamente uma boa sociedade e construir realmente um país, aquele país que nós queremos, que é um país de todos. Mas, olha, muita coisa está para acontecer. Eu acho que até o final do ano nós vamos, se Deus quiser, dar a volta por cima e vamos conseguir novamente as rédeas para que nós possamos partir para a vitória e para a construção da sociedade que nós queremos. Falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Bom, no encerramento do programa dessa semana, Jorge Luiz Martins. Jorge, prazer em tê-lo aqui. Grande festa agora, dia 10, né? Novembro, lançamento do novo livro, Sentimentos. Está chegando, né? Está chegando. Quero também dar boas-vindas aos nossos telespectadores, né? E dia 10, às 16 horas, nós vamos fazer um bate-papo no Memorial. E às 16h20 eu vou estar autografando, eu estarei autografando na praça de sessão de autógrafo infantil. Então nós estamos trazendo aí o livro Sentimentos, que fala muito, né, de tristeza, de alegria, trabalhar isso nas crianças. E conclamo aqui aos pais, né, que leve seus filhos para a Feira do Livro, porque criança que lê é criança que pensa, né? A leitura causa transformações cerebrais incríveis, né? A leitura da grande ficção universal, ela nos torna melhor, né? E tem condições de modificar o mundo. Tu é um exemplo disso, né? Tu é um exemplo disso. Exatamente, né? Eu me transformei também lendo e não imaginava que me tornaria um escritor. E eu adoro escrever livros infantis, porque é a maneira que eu achei de me comunicar com eles. Mas não basta, às vezes, ter o livro. Tem que ter a figura principal, que é o mediador. Nós temos que aproveitar agora e incentivar nossas crianças, porque nós estamos vivendo uma anti-intelectualidade no Brasil. Intelectualmente, nós estamos apodrecendo.
Vejam só, as universidades e os meios jornalísticos, né, ignoram que nós temos mais de 1000 autores e livros que não são conhecidos, inclusive no meio universitário. É triste isso, né? É triste. O tanto que nós temos aí também 4, 5 livrarias, maiores livrarias do Brasil, que pediram concordância judicial, recuperação judicial, porque estão com dificuldade de vender livros, né? E estão se dedicando a mais livros comerciais do que livros para a infância. Que são úteis para a geração futura, né? Que são as crianças de hoje, né? O que acontece? As crianças não leem porque os pais também não leem. Né? E o maior patrimônio que nós podemos deixar é o exemplo. Família que lê, pais que leem, serão crianças que leem. Quer escrever bem, eu digo para os alunos, digo para as crianças, querem escrever bem? Querem? Tem que ler. Lê e lê. Uma boa leitura, bastante. Né? Então, a Feira do Livro é um espaço rico, é um espaço de socialização, é um espaço democrático. A Feira do Livro é um evento único, pessoal. Vai começar agora dia 1º até o dia 17. A maior Feira do Livro do estado do Rio Grande do Sul. A 3ª, 4ª maior Feira do Livro do Brasil. Então, leve os seus filhos lá. E não esqueça, então, dia 10, às 16 horas, o lançamento pelo Jorge Luiz Martins deste livro Sentimentos, que exatamente faz com que as crianças, né, despertem para a leitura e transformem a sua vida. Jorge, eu fico muito, muito feliz em que tu estejas aqui e esteja fazendo esse trabalho, né? A partir do teu exemplo, que eu tenho certeza vai edificar muitas vidas a partir de agora. Claro, e veja só, a leitura pelas crianças, né, todos passam pela mesma experiência, mas porém singular. Cada um imagina de uma forma diferente e passa a viver aquele diálogo no lugar do outro. Isso é incrível, traz transformações cerebrais na criança. Parabéns, Jorge. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.